aqueles que exercem a paternidade, que Deus abençoe as nossas vidas e cada vez mais Deus nos dê sabedoria para conduzir as nossas famílias mais com exemplo e menos com palavras, mais com atitude e menos com palavras. Por isso quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 9, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Primeiro Reis, capítulo 9, do verso 1 ao verso 5. Do verso 1 ao verso 5. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, tá certo? Os irmãos vão poder acompanhar em suas Bíblias. Vocês sabem que o ensinamento é o mesmo, apesar das palavras diferentes, mas o significado é o mesmo. E o nosso desejo, a nossa oração é que as lições sejam absorvidas por todos nós. Diz assim: quando Salomão acabou de construir, estou lendo 1 Reis, capítulo 9, do verso 1 ao verso 5. Quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor, o palácio real e tudo mais que desejava construir, o Senhor lhe apareceu pela segunda vez, e como lhe havia aparecido em Gibeon. O Senhor lhe disse: ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrarei este templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos, o meu coração estarão sempre nele. E se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como fez seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo aos meus decretos e às minhas ordenanças, firmarei para sempre sobre Israel o seu trono, conforme prometia Davi, seu pai, quando lhe disse: nunca lhe faltará descendência para governar Israel. Que Deus abençoe a sua palavra lida em nossos corações. Irmãos, nós estamos lendo essa passagem, diz respeito ao início do reinado de Salomão. Na verdade, não o início propriamente dito, mas o momento em que ele recebeu a missão, ou a missão de Deus, através do seu pai, de construir o templo. E esse momento se deu logo após a conclusão da construção do templo. Quando o templo estava pronto, e é interessante que Salomão não consagrou o templo imediatamente. Ele esperou um ano para que pudesse, a partir dali, pudesse consagrar o Senhor. E quando o escritor, primeiro Reis, fala sobre Gibeon, Gibeon é quando o Senhor se encontrou com Salomão, ele iniciando o seu reinado, reinando sobre Israel, e ali ele pergunta a Salomão o que ele queria, que Deus pudesse lhe dar. E os irmãos lembram dessa experiência que está lá em 1 Reis, capítulo 3, verso 5, a partir do versículo 5, quando Salomão diz: ó Senhor, me dê sabedoria. E aquela palavra agradou o coração de Deus, porque ele não pediu riqueza, ele não pediu poder, ele não pediu a obediência do povo, o temor do povo. Ele não pediu riqueza, aquilo que poderia servir como ostentação, que não pediu a rendição dos seus inimigos para que Israel pudesse ficar temido pelos seus inimigos, para que nenhum inimigo de Israel pudesse invadir e que pudesse contar com a simpatia e com a prontidão e a obediência do povo. E é interessante que naquele momento, os irmãos sabem que Deus não só atendeu o desejo do coração de Salomão, lhe concedendo sabedoria, mas lhe deu também riquezas, o temor dos seus inimigos, porque durante o tempo de Salomão nenhum inimigo invadiu Israel, pelo poderio bélico que Israel ali detinha, e contou com toda a simpatia do povo a qual ele reinava sobre Israel. Então é interessante que a gente vê dentro desse contexto, iniciando o momento do reinado de Salomão. E essas palavras de Deus, irmãos, falam muito ao meu coração, quando Deus nos ensina, quando Deus nos mostra como podemos ser, como podemos deixar, como podemos manifestar de alguma maneira a sua vontade na minha vida e deixar isso como um legado àqueles que estão à minha volta. Então, nós sabemos todo o processo que Israel viveu. Depois do reinado de Davi, e Samuel diz que era um homem segundo o coração de Deus. E quando eu vejo que, quando Davi é identificado como um homem segundo o coração de Deus, não foi alguém perfeito, os irmãos sabem disso. Davi cometeu erros, falhas graves, situações que trouxeram transtorno ao seu reinado, mas foi alguém que pôde viver em intimidade com Deus e ainda que caísse,
ainda que tropeçasse, voltava a ter comunhão com Deus diante do pedido de perdão. Então é interessante como essa aparição de Deus a Salomão o leva a entender a maneira como Deus deseja que nos conduzamos, nos portemos diante das pessoas à nossa volta. É exatamente isso que Deus continua falando aos nossos corações, para que entender que nós estamos aqui nesse mundo sendo observados. Costumo dizer que nós estamos num grande Big Brother. Nós começamos a ser observados dentro das nossas casas, depois passamos a ser observados pelos nossos vizinhos, depois passamos a ser observados pelos nossos parentes, depois passamos a ser observados pela pessoa que atende no caixa, pela pessoa que atende na telemarketing, pela pessoa que atende no banco. A maneira como tratamos essas pessoas, somos identificados ou não como servos e servas do Senhor. E é interessante que dentro dessa abordagem de Deus a Salomão, eu identifico pelo menos 3 condições, 3 oportunidades, 3 ensinamentos para deixarmos um legado duradouro para os nossos. E quando falo para os nossos, não estou dizendo apenas para os nossos filhos, para os nossos parentes, para os nossos vizinhos, para os nossos conhecidos. E quando falo nós, não me estou me dirigindo apenas aos irmãos que são pais, mas a todo aquele que se declara cristão. É interessante que Deus começou abordando uma questão de dentro para fora. Deus começa a destacar o valor do templo, a importância do templo. E os irmãos sabem que para o povo de Israel, o templo era a morada de Deus. A ideia de que o templo morava em Deus, e essa ideia veio desde o Egito, quando o povo conduziu durante os 40 anos a Arca da Aliança, e dentro da arca existiam alguns símbolos, os castiçais, os querubins, as varas que eram conduzidas, as pessoas que estavam autorizadas a carregar a Arca da Aliança. Até que um dia Davi olhou lá do seu palácio e percebeu que a Arca da Aliança estava debaixo de uma tenda, de uma cabana, enquanto ele morava num palácio suntuoso. E brotou no seu coração o desejo de construir o templo para que ali pudesse ser a morada de Deus. E aí quando os irmãos sabem que Deus disse, não, a sua mão está manchada de sangue. Essa missão vai ser delegada ao seu filho. Salomão vai construir. E é interessante que nesse momento, o Senhor coloca diante de nós aquilo que é necessário. Aquilo que para nós precisa ser experimentado. A nossa igreja, o nosso local, aonde adoramos. Irmãos, eu preciso dizer uma coisa aos irmãos. Ainda que esse local não possa significar algo divino, mas é exatamente nesse local que nos reunimos. E como faz falta? Nos reunimos para adorar o nosso Deus. E é tão bom entender que Deus separou a nossa igreja, Igreja Batista Boas Novas, para que ali possamos consagrar as nossas vidas ao Senhor. E é interessante que esse espaço, um espaço com paredes, com portas, com janela, com banheiro, com toda a estrutura, como ela fala ao nosso coração. É tão bom quando o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Produz em nós uma alegria diferente do que, quem sabe, sair para ir fazer compras. Quem sabe ir ao shopping. A alegria de ir à casa do Senhor produz uma alegria de dentro para fora. Quando fazemos isso do fundo do nosso coração. Lá no versículo 3 do capítulo 9, que lemos no início, diz assim a palavra do Senhor. O Senhor lhe disse, ouvi a oração e a súplica que você fez diante de mim. Consagrei esse templo que você construiu, para que nele habite o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão sempre nele. É interessante, irmãos, que o templo para o povo de Israel significava exatamente isso. Aonde Deus morava. Até que Jesus chega e quebra toda essa ideia de morada fixa de Deus. Deus não pode ser um Deus engessado. E se eu quiser falar com Deus, eu preciso ir ao templo. Se eu quiser conversar com Deus, só ali que Deus pode me ouvir. Não. Jesus nos mostra isso na conversa com a mulher samaritana, quando os samaritanos não podiam entrar em Jerusalém, porque eram excluídos, marginalizados, não podiam entrar no templo. E eles adoravam a Deus no monte. E aquela mulher pergunta a Jesus a realidade dela, o impedimento dela. Os judeus adoram em Jerusalém, na sinagoga. Nós adoramos no templo, no monte.
Onde é o lugar de adorarmos a Deus? Onde é o verdadeiro lugar? Onde é que Deus mora? E aí, quando Jesus responde àquela mulher, diante de uma pergunta tão objetiva, Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Que coisa boa, irmãos. Aquela falsa ideia de que o templo era a morada de Deus, ela começa a ser desmistificada diante dessa citação de Jesus. Mas, por outro lado, não podemos mundanizar o templo. Afinal, é nele, afinal é dentro dele, que nós cultuamos ao nosso Deus, que nós celebramos ao nosso Deus, que podemos contar com a companhia dos irmãos e juntos transformarmos aquele espaço num lugar de adoração ao nosso Deus. Mas, por outro lado, não podemos divinizar o templo. Afinal, o templo vazio é como um prédio qualquer. É como um prédio do comércio. É apenas um prédio. É interessante, irmãos, como Deus, naquele momento, estava mostrando a Salomão a importância do templo. E Jesus nos mostra que o templo, por si só, não pode ser divinizado. Não pode ser algo sagrado. Ainda que nele usemos para adorar ao nosso Deus. E aí eu percebo dois aspectos destacados pelo Senhor diante dessa palavra a Salomão. Deus estava mostrando ou destacando a Salomão a diferença entre finalidade e oportunidade. A finalidade estava determinada. Ele diz assim, os meus olhos e os meus ouvidos estarão abertos dentro desse lugar, no lugar onde vocês estão celebrando. Certeza da presença do Senhor, da comunhão que podemos desfrutar com o Senhor. Mas também encontro um outro destaque para essa palavra de Deus. Além da finalidade, uma oportunidade. O estar no templo era importante, mas não é imprescindível. Não adiantava estar no templo com o nosso corpo e não estar no templo com a nossa mente. Podemos estar presentes, mas distantes de mente e de coração. E mais do que nunca a gente precisa entender isso. Para Deus, o que importa é o templo que trazemos dentro de nós, onde habita o Espírito Santo. O templo, o prédio, é importante, porque é o local onde celebramos o nome do Senhor. Mas nesse tempo, o nosso templo está fechado. Quem tem ido lá é a irmã Genilda, fazer trabalho de limpeza, de manutenção do prédio, de zelo pela casa do Senhor. Mas é tão bom, irmãos, entender que ainda que seja a casa de Deus, onde nos encontramos para celebrar o nosso Deus, é um lugar que hoje pode ser e amanhã nós mudarmos de endereço. É mais um prédio. Não importa onde você está, mas a maneira como você está. Não importa se você está no templo e se a sua mente está em outras coisas. Mas também não importa se você estiver, onde você estiver. E ali você possa estar na presença de Deus, ainda que não esteja no templo. É interessante que eu percebo claramente essa distinção entre finalidade e oportunidade. Porque Jesus nos ensina, quando ele chega no templo, e encontra o templo com outra finalidade, com outro propósito. Lá em Marcos capítulo 11, a partir do versículo 15, Jesus se depara com uma situação estranha. Os cambistas, com a conivência do sumo sacerdote, estavam transformando o templo num local de troca, de negociação. Em Marcos 11, do versículo 15 ao versículo 17, diz assim, chegando a Jerusalém, Jesus entrou no templo e ali começou a expulsar os que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e não permitia que ninguém carregasse mercadoria pelo templo. E os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos, mas vocês fizeram dela um covil de ladrão. Jesus nos ensina, irmãos, que estar na presença de Deus não é necessariamente estar no templo, mas quando estamos no templo, precisamos estar na presença de Deus. Que condição maravilhosa. Ainda que não estejamos no templo físico, estamos em comunhão com o nosso Deus. Mas a partir do momento que voltemos a nos reunir na casa do Senhor, a nossa mente, o coração, o nosso corpo precisa estar sendo voltado com um único propósito, para adorar, glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Salomão precisava entender perfeitamente isso. Que ele não merecia nenhuma honra, nenhum título, nenhum destaque.
por ter realizado esse feito grandioso. Porque Deus mostrou que ele estaria presente ali. E Jesus nos mostra exatamente essa importância do templo. Mas o maior templo que ele deseja é o templo do nosso coração, das nossas vidas. Exatamente. Você adorar o nome do nosso Deus. A segunda coisa que eu destaco, diante daquilo que o Senhor falou a Salomão, que muito fala ao meu coração e de alguma maneira desejo que fale ao seu coração, é a distinção que Deus faz a Salomão sobre compromisso. Um compromisso como sinônimo de intimidade com Deus. Sinônimo de uma vida consagrada ao Senhor. É como se o Senhor está dizendo, olha, você precisa lançar alicerces. Você precisa plantar. Você precisa escolher. É tão bom o nosso tempo de infância. Quando somos pequenos. E sempre os nossos pais escolhem para nós. A hora de comer, a hora de dormir, a hora de ir para a escola. Mas quando chegamos à fase adulta, irmãos, precisamos ter escolhas. E as nossas escolhas determinarão o nosso futuro. Escolhas sãs, escolhas sábias, vão determinar um futuro glorioso. Mas atitudes loucas, atitudes que não condizem com a vontade de Deus, culminarão em uma vida desgraçada, marcada pela derrota, marcada pela vergonha. Que coisa boa. Entender essa palavra do Senhor para mim e para você. Pai, mãe, filho, filha, irmão. A necessidade de andarmos em comunhão com o Senhor. E quando digo isso, volto os meus olhos e quero convidar você a acompanhar comigo aquilo que o Senhor fala a Salomão como necessidade de fundamento, de alicerce, de plantar para que ele pudesse colher. Muitas vezes a gente quer colher, mas não quer o teu sacrifício de plantar. Muitas vezes a gente quer construir, mas não quer cavar o alicerce. Não quer gastar tempo com alicerce, não quer gastar recurso com alicerce. E aí Deus coloca uma condição diante de Salomão, para que ele pudesse ser um rei bem-sucedido. E ele diz assim, e se você andar segundo a minha, versículo 4, e se você andar segundo a minha vontade, com integridade de coração e com retidão, como seu pai Davi, se fizer tudo o que eu lhe ordeno, obedecendo os meus decretos e as minhas ordenanças. Existia um se. E é interessante como a Bíblia está cheia de se, de condicionantes. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Existe muitas vezes um condicionante para que a gente possa colher os frutos de uma vida bem-sucedida. Salomão precisava entender que a herança, que a relação de paternidade, pai e filho, não representava muita coisa, mas ao mesmo tempo representava muito, porque ele tinha um referencial. Ele tinha alguém com quem ele conviveu, alguém que aprendeu a pedir perdão no momento do pecado, a reconhecer suas falhas diante do erro, diante da desobediência de Deus. Você tem um referencial na sua vida. Por isso, Salomão, viva conforme seu pai lhe ensinou. Não um homem perfeito, não um homem sem pecado, mas alguém que, ainda que pecasse, reconhecia seus pecados e pedia perdão a Deus. Que coisa boa, irmãos. Ao mesmo tempo, é um compromisso muito grande para nós. Muitas vezes eu quero me colocar na situação de Salomão, de olhar para alguém e encontrar nessa pessoa um referencial a ser seguido. Mas muitas vezes o Senhor está lhe colocando na situação de Davi, me colocando na situação de Davi, para que alguém olhe para você, para que alguém olhe para mim e veja referencial a. Quantas vezes somos desafiados a viver uma vida de aparência no mundo, para com as pessoas, na igreja, para com os irmãos e em casa.
referencial. É isso que podemos deixar como um legado mais precioso para os nossos filhos. Riqueza? Não. Isso se perde, se vai. Se não for bem administrado, vai embora. O nome, o sobrenome. Imagino que já aconteceu com os irmãos, em algumas vezes, que chegava em alguma repartição, alguma loja, e a pessoa me perguntava meu nome, eu dizia meu nome, e começava a conversa, e a pessoa dizia, você é filho de quem? Eu digo, eu sou filho do seu Luiz Magalhães. O quê? Você é filho do Luiz Magalhães? Conheci demais o seu pai. Ah, que homem honrado, que homem honesto. Oh, que bom que você... Ou seja, isso dignifica, isso nos envaidece. Mas isso coloca diante de nós uma responsabilidade muito grande. A expectativa que o mundo, ou que as pessoas que estão ao nosso lado, depositam em nós. Sabe, irmãos, a missão que Salomão recebera de Deus foi uma missão difícil, mas tinha uma certeza. Se ele andasse segundo a vontade de Deus, com integridade de coração e com retidão, obedecesse os mandamentos e as ordenanças de Deus, ele seria um homem bem-sucedido. É tão bom, irmãos, entender que Deus nos coloca nessa condição. E a culpa não é de Deus. Não. A culpa não é de Deus, a culpa é minha. A culpa não é de Deus. A culpa é minha. Deus coloca diante de nós a condição para que sejamos bem-sucedidos e para que os nossos filhos, para aqueles que vêm depois de nós, sejam homens e mulheres honrados, decentes. É tão bom quando o Senhor nos coloca diante de situações como essa, mas ao mesmo tempo, olho com tristeza quando olho para os últimos dias de Salomão. E é interessante que se cumpre nessa palavra de Deus a Salomão. Quando ele disse que havia dito a Davi, o seu pai, no último verso, nunca lhe faltará descendente para governar Israel. Se vocês fizerem tudo isso, olha, isso como uma corrida de bastão, em que o bastão vai passar para o seu filho. Valores serão transformados em ensinamentos, um legado que eu vou poder deixar para o meu filho. E Davi deixaria para Salomão. E Salomão deixaria para o seu filho. E o seu filho deixaria para os seus filhos. E seria como aquela corrente que não se quebra. Ah, quem dera fosse assim. Ah, quem dera fosse assim. Mas a gente sabe que não foi assim. Por quê? Porque quando a gente parte lá para o capítulo 11 de Reis, 1 Reis capítulo 11, a gente percebe que Salomão se desviou daquilo que era o desejo de Deus. Salomão se afastou daquilo que era o desejo de Deus. Sabe, irmãos, quantas vezes, ainda que sejamos levados a entender a missão que nos foi confiada, muitas vezes nós somos irresponsáveis e colhemos frutos amargos de uma vida sem obediência a Deus. E muitas vezes trazemos como consequência disso uma família desestruturada. E é interessante que no versículo 6, o verso que eu não li, no capítulo 9, não se percam não. Venham comigo, capítulo 9 de 1 Reis, versículo 9, diz assim: mas se você ou os seus descendentes me abandonarem e desobedecerem os meus mandamentos e decretos, seguindo e adorando outros deuses, arrancarei Israel dessa terra que lhe dei, rejeitarei esse templo que consagrei em honra ao meu nome, e farei de Israel objeto de zombaria, desprezo entre as nações. E a gente sabe o que aconteceu. E a gente sabe o que aconteceu. Salomão não levou em conta nada disso que Deus havia ensinado. Não levou em conta o legado deixado por seu pai. Ainda que cometendo pecados, mas consciente dos seus pecados. E pedindo perdão a Deus. O que podemos aprender com essa lição de Salomão? Dessa mensagem de Deus a Salomão? Irmãos, nós estamos sendo observados. O Senhor requer de cada um de nós que deixemos um legado para aqueles que vêm depois de nós. Para aqueles que estão depois nos seguindo. Aqueles que estão ao nosso lado. Aqueles que estão caminhando lado a lado conosco. Salomão precisava entender que Deus queria a continuidade. Porque, na verdade, quem reinava não era Davi, Salomão. Quem reinava era Deus. E aí, quando Deus foi destronado,
Quando o Senhor saiu do controle da situação, quando Israel deixou de adorar ao Senhor, quando Salomão se envaideceu, diante de tanta riqueza, poder, honra, glória que ele recebia diante do povo, diante dos seus inimigos, ele se corrompeu. E nós somos privilegiados, irmãos, quando podemos aprender com os erros de alguém que nos antecedeu, com o erro de alguém que deixou uma vida marcada pela decepção, pela frustração, pelo abandono de Deus. Nós temos o privilégio, hoje e a cada dia, de rever nossos valores, nossas prioridades. E muitas vezes nós temos tantas ocupações, tantos afazeres, que esquecemos de participar de uma celebração tão simples, um culto, de orar, de ler a Bíblia. Coisas tão simples e corriqueiras. Mas as nossas atividades, os nossos compromissos ocupam muito do nosso espaço, do nosso tempo. E muitas vezes nós vamos delegando, adiando, postergando aquilo que é o desejo de Deus. E é interessante, irmãos, precisamos estar atentos a isso que eu vou dizer. Satanás, muitas vezes, não age de maneira direta. Ele vai minando as estruturas. Ele vai derrubando as resistências. Lá no capítulo 3 de Gênesis, Eva tinha todos os motivos para contrariar a sugestão de Satanás. Mas ele começou a minar as resistências. E muitas vezes ele está fazendo assim com a gente. Não, deixa comigo. No momento certo. E aí os nossos filhos crescem. E os nossos filhos tomam corpo. E começam a ter vontades próprias. E aí muitas vezes a gente não tem mais como trazê-los aos caminhos do Senhor. E quando eu falo o caminho do Senhor, eu não estou falando necessariamente ao templo, não. Ao exemplo, ao compromisso, à obediência a Deus acima de tudo. É isso que o Senhor requer de cada um de nós, irmãos. Para que possamos nessa noite escolher qual o legado que eu vou deixar, que eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos. O capítulo 9, versículo 5 ou versículo 6. Qual o versículo que eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos, para os meus descendentes? Ou de maneira mais abrangente para os meus familiares, para os meus vizinhos. Aconteceu um fato interessante na semana passada. Eu estava chegando aqui no prédio, e nisso estava a filha da vizinha, com a avó dela, que não mora aqui no prédio, esperando um carro, esperando um Uber. E aí, quando parei o carro, que abri a porta, ela olhou para a avó dela e disse: "Não, vó, é o pastor. É o pastor." Quem foi que disse a ela que eu sou o pastor? Quem foi que dizia àquela criança que eu sou o pastor? Sabe, irmãos, para plantar um testemunho demora muito. Mas para derrubar, para abandonar, para destruir um testemunho é da noite por dia. Precisamos ter muito cuidado com aquilo que as pessoas estão vendo nas nossas vidas, no nosso comportamento. Aí eu pergunto mais uma vez a mim e a você: qual versículo que você quer? Que não faltará descendente para governar Israel? Ou que se você abandonar os caminhos do Senhor, Israel será abandonado à dura sorte? Precisamos decidir, irmãos, hoje. Não somente hoje, domingo, mas agora. Para que possamos rever nossas atitudes, nossos comportamentos, nossas escolhas. Eu pedi ao Nick que projetasse um vídeo. Encontrei um vídeo, é um vídeo antigo, mas que muito falou ao meu coração algum tempo atrás. E fiz questão de que os irmãos pudessem assistir também. É um vídeo que fala sobre comportamentos. Por favor, Nick, pode postar o vídeo.
Obrigado, Nick. Não preciso dizer mais nada, não, irmão? Para mim, já falou demais. Exemplo, legado que deixamos para os nossos filhos, para os nossos cônjuges, para os nossos vizinhos, para pessoas que convivem ao nosso lado. Vamos orar? Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Porque a cada dia nos dá a oportunidade de rever nossos valores, de rever nossas atitudes, de revermos nossas prioridades. Obrigado, Senhor, porque podemos aprender como não fazê-lo. Obrigado, Senhor, porque podemos encontrar na Tua palavra até palavras de alerta, palavras de advertência, que nos ensinam, que nos mostram que aqueles que agiram contrários à Tua vontade tiveram consequências desastrosas para si e para suas famílias, Senhor. Obrigado. Que possamos rever, a começar por mim, Senhor. Possamos rever os nossos valores, nossas prioridades, nossas escolhas. E que possamos viver uma vida pautada em obediência ao Senhor. Guarda os nossos pais, irmãos, amigos, que a luz de Cristo seja vista através da minha vida e que o exemplo de Jesus seja notado, percebido através da minha vida, Senhor. Nos orienta em tudo, nos orienta como devemos agir e proceder. É isso que te pedimos, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém.